Aí você vem para as cartas de controle. Qual é a relação entre a carta de controle e o CEP? O CEP é a filosofia em si. Controlar o processo estatisticamente. Como você faz isso? Através de cartas de controle, que é o instrumento. É o papel, é o documento, certo? Então, como elaborar uma carta de controle? Determinar qual a ferramenta mais adequada para a coleta de dados. Por que isso? Porque já tem máquinas que elas já são dotadas de equipamentos que coletam os dados automaticamente. Computador que está o tempo todo coletando os dados de todos os parâmetros que tem na máquina. Então você não precisa ir com papel fazer essa coleta de dados. O próprio equipamento lhe dá isso. E você coleta esses dados através de um supervisório. Vou dar 2 exemplos. Um supervisório, uma sala de monitoramento. Alguém já viu uma sala dessa? Que lá tem os sistemas supervisórios. Eles estão conectados via link, ou via um cabo até analógico, puxando dos PLCs as informações. O PLC é o controlador lógico programável da máquina, o computador da máquina. O PLC está armazenando todos os parâmetros daquela máquina em si. Só que esses PLCs às vezes são de partes distintas da máquina ou até de outras linhas. Tudo se conecta através de uma rede, DeviceNet ou qualquer uma rede semelhante a essa, TP-Link, por exemplo, numa sala de supervisório. E lá tem televisões que mostram os parâmetros das máquinas. Aí é mais fácil coletar dados quando você tem esse sistema numa fábrica. Você está entendendo? Eu estou falando de coleta de dados. Mas se não tem, vai deixar de fazer? Não. Aí vai ser na mão. Você vai elaborar cartas de controle, tipo checklist, onde tem várias medições. Por exemplo, tem até termômetro ainda à base de glicerina. Termômetro de ponteiro, né, que ele fica num banho de glicerina para não haver aqueles picos durante a medição, para ser mais suave. E você vai fazer a leitura desses termômetros. De outra feita, medir pressão. Aí a pressão pode estar em PSI, pode estar em bar, pode estar em quilo. Temperatura, pressão, velocidade, todas as grandezas físicas podem ser medidas. E tem instrumento para isso. Beleza? Carta de controle nada mais é do que você coletar essas informações e traçar um gráfico. Média, limite superior, limite inferior. Aí você pode traçar um gráfico com várias linhas. Aqui, ó. Aqui está a média. Média mais desvio padrão. Média mais... Desculpe, menos. Menos 2 vezes o desvio padrão. Média menos 3 vezes o desvio padrão. Deixa eu botar um pontinho aqui em cima agora. Média mais desvio padrão. Média mais 2 vezes desvio padrão. Média mais 3 vezes desvio padrão. Aqui é o limite superior de controle. Aqui é o limite inferior de controle. E assim você vai monitorando o seu processo. Aqui é o tempo. Aqui é a grandeza que você está medindo. E aí, em determinado momento, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 e T8. Você teve uma medição aqui. 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 Aí conectando essas linhas. Demonstra o gráfico da sua carta de controle, que sai e traz uma informação muito importante do campo. Vamos supor que você tenha tido um ponto acima do limite superior de controle.
Esse ponto aqui tem que ser analisado. Tem que ser analisado. Porque tem várias coisas que podem ter provocado esse ponto fora do gráfico. Vocês sabem que as linhas são abastecidas por outros setores, como por exemplo utilidades. Você manda vapor para a área. Houve uma variação na temperatura do vapor. E aquele vapor, por exemplo, cerveja é pasteurizado numa máquina chamada pasteurizador, que a temperatura do vapor é primordial. E aí variou a caldeira porque o cara deu uma desligada na caldeira. Olha como é. Às vezes você tem uma máquina backup. Antes de você desligar uma, você tem que ligar a outra, esperar ela atingir a temperatura, alinha, ou seja, conecta aquele equipamento no processo para depois desligar o outro. O pessoal de utilidade às vezes mete a mão, desliga antes de ligar o outro. Isso acontece com compressor de ar comprimido de baixa pressão, que vai de 6 a 10 quilos, de alta pressão, que vai até 40 quilos de pressão, 40 bar. Acontece com água de refrigeração, acontece com água gelada, acontece com vapor, acontece com todo tipo, com óleo. Simplesmente qualquer vacilo, qualquer deslize, qualquer falta de atenção de alguém de utilidades compromete a linha. Onde é que vai aparecer isso? No gráfico de controle. É como se fosse o exame de sangue da linha, 24 horas. Você pegando o exame de sangue da linha. Como é que está a linha? O exame de sangue lhe revela. Através de cartas de controle. Não é legal, gente? E aí que está, como eu falei, o limite superior de controle, média mais 3 vezes o padrão, limite inferior, média menos 3 vezes o padrão. E aí você tem, veja, quando você começa a melhorar um processo, você não pode simplesmente fazer melhora, 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 melhora. Não. O curso de PDCA ontem falou muito sobre isso. Você melhora e controla. Você atingiu um patamar, tá vendo aqui? Controla, porque senão essa melhora cai. Se você não controlar, porque está sujeito a outras coisas, inclusive ao ser humano. Então depois que você melhora, você controla. Aí você melhora mais um pouco, controla. Depois você melhora mais um pouco, depois controla. E assim sucessivamente. Beleza? Por que controlar o processo? Por várias coisas. Para haver confiabilidade de entrega daquele produto para o cliente. Para o cliente não estar devolvendo, não estar reclamando, não estar mudando de fornecedor. Concorda comigo que é difícil você conquistar um novo cliente? Então você tem que viver conservando o que você já tem. Como é o processo de crescimento orgânico de uma empresa? Conserva o que tem e conquista novos. Conserva o que tem e conquista novos. Fidelização. Você vai fidelizar o cliente. Imagina a faculdade privada principalmente. Há uma infidelidade muito grande dos alunos, principalmente no primeiro período. Geralmente as faculdades perdem de 30% a 40% dos alunos que entram no primeiro período. Sabia disso? Porque o aluno não gostou, porque o aluno não gostou da estrutura, porque o aluno não gostou do professor, porque o aluno não gostou do método, porque é longe de casa, porque ele não teve dinheiro para continuar pagando. Vários fatores. O que é que as faculdades lutam para fazer? Eu digo isso porque eu fui diretor de faculdade muito tempo e acompanhava isso. Conserva, dá recurso para o aluno, mostra que é vantagem continuar ali. Aí como é que é o outro lado? No outro semestre não tem vestibular de novo? Se você tem um quantitativo que entrou, tem vestibular, entrou outro grupo, somou, né? Isso é crescimento orgânico. No terceiro período, aquele cara já está no terceiro período, você já manteve o que estava no primeiro, que agora é segundo, o que estava no segundo, que agora é terceiro, e entraram novos no primeiro. A mesma coisa é um processo. Eu estou fazendo uma comparação num processo. Quando você melhora e controla, você tem que manter, para manter o processo estável, para satisfazer o cliente final. A razão fundamental é essa. Diminuindo a variabilidade do processo, mantendo sob controle, como eu estava falando aqui. Aí a gente tem várias cartas de controle que mostram como está o processo. Se ela estiver trabalhando aqui dentro, ó, se você definiu esse limite superior de controle inferior, qual é a diferença de LSC e LSE? LSE, limite superior de especificação, é aquilo que o cliente especifica como sendo para ele bom. Só que você, como quer ser mais rigoroso do que o cliente, até para ter uma margem de erro, você bota o seu limite superior de controle abaixo
do limite superior de especificação, porque mesmo que dê fora um pouco, ainda atende o que o cliente quer. Por exemplo, uma garrafa dessa de 500 ml, o cliente quer 500, mais ou menos 2 ml, dá 502. O que é que tu faz? Tu bota o teu limite superior 501. Então você vai trabalhar sempre estando como alvo, como meta, 501 ml. Mas se passar um pouquinho, está dentro do 502. O cliente continua recebendo. Se fosse o contrário, o cliente quer 502, tu bota o teu 504. Ia ficar dando fora e o cliente ia rejeitar. Entendeu? E aí, assim como o médico, quando pega o exame da gente, ele faz uma leitura, consegue interpretar. A gente consegue? Muitas vezes não. Embora tenha lá o parâmetro. Normal é de tanto a tanto. Tu lê, eita, estou dentro do normal. Só que ele está vendo ali outros fatores que você não consegue ver. E tem exames que são de tão complexidade, tão alta complexidade, que você nem entende. Por exemplo, se eu ver uma ultrassonografia, eu não sei nem para onde é que vai. Uma ultrassonografia de um feto, por exemplo, de um bebê. O médico vê tudo, vê sexo, vê se o cordão umbilical está enrolado, está envolvido no pescoço, tem assim. A gente olha para ali e a gente não vê nada. Por que eu estou fazendo essa comparação? A mesma coisa são as cartas de controle. Você tem que saber interpretar a carta de controle. Isso vai ser de imediato? Não, com o tempo. Então, olha só. Pontos fora dos limites de controle. Um ou mais pontos ultrapassa as linhas do limite inferior e superior. Olha, deu um pontinho aqui, um pontinho aqui. Esse abaixo do limite inferior, esse acima do limite superior. É coisa catastrófica? Não. Mas já exige de você uma atenção. Porque ali está dando um sinal de alerta. Se você deixar, vai começar a aparecer mais evidências, mais situações fora de controle. E aí daqui a pouco você perde o controle. E não produz mais nada que preste. Por isso que você tem que entender a leitura das cartas de controle. Periodicidade. Olha, de repente uma sequência acima da média. Chama a atenção. Uma coisa, o processo está assim, ó. Outra é uma sequência. Você já tem que entender, mesmo que esteja dentro, o que é isso aqui. Pode ter sido uma mudança de turno. Mudou o turno. Então você tem um horário aqui que aconteceu. Vai analisar. Ah, é porque mudou o turno, esse turno é melhor do que o outro. Reduziu a variabilidade do processo. A gente com a catapulta aqui, a gente vai conseguir comprovar isso na prática. Porque a gente tem 2 catapultas, a gente vai dividir em 4 grupos, 2 para a catapulta 1, 2 para a catapulta 2. Cada grupo vai lançar 10 vezes uma esferinha, uma bola. Você vai ver que quando o outro grupo entrar, dá diferente o resultado. Só em mudar o grupo, que retrata bem como é a realidade da empresa. Sequência também, ó. Pontos de uma sequência abaixo ou acima da média. Tendência, aqui está muito evidente, né? O processo vinha, de repente, opa, mas não está dentro? Mas por que isso é importante? No próximo ciclo, essa tendência vai subir. No próximo ciclo, essa tendência vai subir. Daqui a pouco você perde o controle. Tudo isso são sinais. Sinais de alerta. Cartas de controle são para isso. Não é que o sistema esteja catastrófico e você vai resolver com carta de controle. Primeiro você estabiliza o processo, estabiliza o sistema, depois implanta a carta de controle. Porque senão a carta de controle vai estar sempre dando fora. Você não estabilizou o processo. A aproximação dos limites de controle, como eu falei aqui, ó, bem pertinho. E aí vai. O que é que a gente vai fazer agora? O exercício com a catapulta. É um dos experimentos melhores que tem em cursos desses que a gente está dando aqui. Nem todo mundo tem esse recurso, porque é caro. A gente vai simular máquinas com um equipamento que na idade medieval era chamado de catapulta. É aquele que derrubava muralha, né, de castelo, né? Nós temos aqui. Vou explicar como funciona. Ó. Baixíssima variabilidade do processo. Aí vem a pergunta, apesar disso, acertaram a bolinha dentro do copo? Sim. Então comprovaram.
Olha, então vocês comprovaram que o desvio padrão de vocês era baixo. Tinha pouca variabilidade. Toda vez quando o operador insere uma variável nova, por exemplo, a borracha saiu da posição, né? Tem aquela haste que a borracha fica aqui, né? Várias vezes eu vi lançamento assim, ó. Então você está mexendo no esticamento da borracha. Logicamente que a bolinha não vai cair na posição. Mas o fundamento desse trabalho, desse experimento que nós fizemos, é comprovar que carta de controle funciona. Funciona ou não? Além da gente ter calculado, a gente comprovou fisicamente o lançamento de um objeto. Pense que esse objeto seria algo que você está produzindo. Funciona, galera. Funciona. Se vocês implantarem carta de controle nas empresas de vocês, funciona. Agora não pode perder de vista. Não pode achar que está tudo bem e negligenciar. Que é aquela fase de controlar. Você melhora, controla. Melhora, controla. Qual o objetivo aqui? Você diminuiu o desvio padrão. Com o tempo você vai aprimorando seu processo. Cada vez o desvio padrão vai diminuindo mais. Você está entendendo? Agora adianta quando mudar o turno, o próximo grupo, o próximo turno, o próximo operador mexer na máquina? Não, porque você corre o risco do seu desvio padrão dar um pipoco. Qual foi a equipe com o maior desvio padrão? A equipe 2, 9,88. Mas eu vi que teve um ponto fora da curva. Vocês podiam ter abortado aquele lançamento, certo? Eu percebi que o lançamento foi um pouco... Às vezes escapole, às vezes escorrega, né? Então você descarta para não ficar um ponto fora da curva. Como a gente quando fez o gráfico de dispersão, tinha um bebê de 2 anos, né? Ficou um ponto fora da curva. Aí você fica com uma variabilidade muito grande. Beleza? A equipe vencedora vai ganhar um presentinho. Para a gente aqui da Expertise, foi um grande prazer contar com vocês no dia de hoje. Tivemos um dia muito intenso de atividades, né? Desde o começo que eu falei que não seriam palestras, seriam atividades práticas. A Expertise quer agradecer a todos vocês que confiaram no nosso trabalho, participaram desse curso. Eu queria ouvir de vocês um feedback. O que é que vocês acharam, o que é que pode melhorar. Fique à vontade para falar, para comentar, com relação ao conteúdo. Agradeço o feedback. Porque a gente está sempre procurando contextualizar conteúdos teóricos com práticos. Eu estou sempre procurando dimensionar algo que traga para o aluno a realidade, entendeu? A real aplicação. Porque um curso desse, se fosse teórico, seria um saco. Depois de meio-dia, ninguém aguentaria mais nada, ficar ouvindo palestra aqui, o cara falando. Um ponto assim que eu gostaria de ressaltar seria o prêmio para a equipe vencedora. Olha só. Esse limite superior e inferior é a média mais ou menos 3 vezes O desvio padrão. A média mais... Limite superior de controle, a média mais 3 vezes o desvio padrão. Limite inferior, a média menos 3 vezes o desvio padrão. Qual é o objetivo? É você ir diminuindo isso aqui cada vez mais. Observe que tem relação direta com o desvio padrão, que é 3 vezes o desvio padrão. Vamos supor que o desvio padrão fosse 0,1. O limite superior seria a média mais 3 vezes 0,1. Ou seja, seria tudo perto da média. Esse é o objetivo, você ir diminuindo o parâmetro. Para quase fechar, nós temos todas essas empresas clientes, são grandes multinacionais, alguns até se identificam quando vem o símbolo. Já estamos no mercado há muito tempo. Aqui nesse local são 2 anos e meio, mas a Expertise tem há 5 anos e eu estou no mercado há 40. Então, eu assino pela Expertise. Comecei em 80 e estamos em 2020. Fevereiro de 80, por sinal, dia 9 de fevereiro. Já eu faço 40 anos de trabalho. Mas estamos aqui à disposição, as portas estão abertas com outros cursos, né? Aqui estão meus contatos. Quem quiser me localizar no LinkedIn, tem aqui, eu descobri que tem outro consultor de LinkedIn aí, concorrendo comigo. Quem quiser me acompanhar no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, a Expertise está muito forte em rede social, porque a gente começou a perceber que se a gente não tiver em rede social, a gente não é visto. Aquelas pessoas que estão aqui em busca de recolocação, se façam presente.